seja Deus que venha fazer o teu querer, a tua vontade. Abençoa a vida de cada um dos irmãos que estão, meu Deus, aqui nessa noite, meu Pai, para ouvir a tua palavra. Vemos aqui, meu Deus, para aprender mais de ti. Entra com grande providência na vida de cada um. Entrega a bênção, Jesus. Entrega a vitória. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém, igreja? Amém. Louvado seja Deus. Quando o justo pede para trazer a mensagem, assim, automaticamente o Senhor já me dá a palavra. E só que nos últimos meses, até antes mesmo de eu viajar, a gente costumava nos cultos de doutrina a gente ministrar a palavra, pregar a palavra como se fosse um culto normal do dia a dia. Mas o Senhor vem mudando esse contexto comigo. Ele me dá um tema, por exemplo, ele vai falar sobre o pecado. Então ali eu estudo, procuro diversas passagens bíblicas e trago para a igreja. Algumas obras a gente lembra, outras eu preciso pesquisar para poder trazer algo, né? Então hoje não vai ser diferente. Grandes coisas o Senhor tem a fazer na nossa vida, né? Grandes coisas o Senhor vai fazer através da mensagem. E eu tenho me questionado, mas não dá por quê? Porque quem mais quer que a gente se firme no Evangelho e na Palavra de Deus é o próprio Jesus Cristo. Então, quando me é atribuído algo, quem mais aprende sou eu. E quem pede é quem não vê. Você está entendendo como é que é? Então, quem mais aprende é você. Quem mais vai sair renovado é você. Não que o Senhor não tenha poder para fazer isso com quem não vê ou com quem está lá fora. Não, mas quando você se alimenta, é porque o próprio Deus ele quer trabalhar primeiro em você. Então, quando a palavra vem, ele já fala para mim. É tal coisa, é o pecado, é da senhora que eu quero que retire. É a cura, é da senhora que eu estou curando. É a salvação, é a libertação, é da senhora. Porque Deus, ele faz isso. Né? Ele faz isso. Né? Louvado seja Deus, aleluia. E na grande maioria é para me ajeitar mesmo. Né? Louvado seja Deus. Então, fiquem com as suas Bíblias, por quê? Porque a igreja ela me ajuda, né? A gente vai caminhar na Bíblia e eu procuro trazer versículos que não são tão conhecidos. Para quê? Para que a gente possa ter um conhecimento amplo das Escrituras. Né? E às vezes não é nem eu que quero, é o próprio Deus que vai me falando ali. É porque a gente é bacana, gente boa, não, mas é porque Deus ele quer trabalhar em nós. E é em nós, é do púlpito para a nave da igreja. Amém? Louvado seja Deus, aleluia, glória a Deus. Aleluia. E a gente, quem fica aqui comigo ou com o Gil sabe, a gente precisa pelo menos de 1 hora para isso. Se tiver só eu e a Santina, vai ser o que eu preparei, eu e a Santina. Tá? Se eu chegar aqui e não tiver ninguém, vai ser eu e quem estiver abrindo o culto. Mas o que Deus pediu para me preparar vai ser ministrado. Amém? Então não se preocupe com isso não. Abra o seu coração para ouvir aquilo que a palavra de Deus tem. Amém? Hoje nós não vamos aprender. Jesus ele vai fazer de novo, e ele vai aumentar a nossa fé de novo, porque a palavra hoje é de milagre. Eu não sei o que os irmãos passam no íntimo profundo. Eu não sei quais as 4 paredes que os irmãos vivenciam um problema, de uma situação financeira, emocional, físico, que às vezes nos coloca em 4 paredes e a gente olha para Deus e pensa e fala com Deus e fala, é só um milagre. Então hoje é noite de milagre. Se tem algo para mim e para você que é impossível, não tem como, não existe, é sem saída, você não vê jeito para essa situação, as suas orações parecem que não chegam diante do trono, não tem libertação sua, não tem libertação do outro, não tem libertação por quem você ora, é Jesus falando, é porque a tua fé ainda está pouco. E nós vamos aprender de como Jesus faz milagres, de várias maneiras. De várias maneiras, do mais simples ao extraordinário. Mas juntando tudo, mesmo assim, ainda há os que presenciam o milagre, vivenciam o milagre, mas vão duvidar dele. Aleluia, não é assim na palavra? Então, o que é milagre? O que é milagre? Todo mundo tem biblioteca hoje, todo mundo. É para me ajudar e para me dar também suposições, algo que surgir na mente de vocês. Porque primeiro eu não sei tudo, não tenho capacidade para isso, amém? Louvado seja Deus. O que é milagre? Quem pode me dizer o que é milagre?
simples do seu modo, do modo de você pensar, menos a Franciele e o Eliseu. O que é milagre? Celinha, Júlia, Juliana, a irmã Regiane, Deus abençoe, te amamos, irmã Regiane, a irmã faz parte desse corpo mesmo de Cristo. O que é milagre? Fala para mim o que é milagre. Quem começa? Milagre, o que é um milagre para você? Isso, recebeu o milagre. Mas para você, o que é milagre? Falando popularmente, o que é um milagre? O que é um milagre? O milagre é Deus, a gente orar e Deus curar as pessoas. Bom. E é o que Deus mais faz nos evangelhos de Lucas, Marcos e Mateus. O que é um milagre, Juliana, para você? Pode falar, Betânia. O que Deus fez na vida do irmão Ricardo? Eu achei um milagre. Boa! O Deus de poder e glória foi um milagre. O que é um milagre, Juliana, para você? O que é um milagre para você? Quem? Jesus ressuscitar dos mortos foi o maior milagre. Biblicamente, você acha que foi o maior milagre? O maior milagre foi ele ter nascido de uma virgem. Tá bom? O maior milagre, tá? Mas também a gente pode colocar esse como o maior milagre. Mas o maior dos maiores, dos níveis mais elevados, foi Jesus ter nascido de uma virgem. Mas, obviamente, nós atribuímos a sua ressurreição, porque ele também é o maior milagre. Então, nós vamos aprender hoje que existem milagres que eles estão aqui, ó. E alguns já citaram, vocês já citaram, tá certinho. Né? E qual é a diferença da gente achar que só porque eles são grandiosos, eles são mais importantes ou menos importantes? Não. Todo milagre que Deus faz na minha e na tua vida, ele é de grandiosíssima importância, porque tudo que Deus faz é importante. Então nós não podemos descaracterizar nada que vem de Deus. Karina me corrigiu, me mandou colocar no lugar. Nada que vem do Senhor nós desprezamos, nós descartamos, porque o que vem do alto é santo. Aleluia, Jesus. Está entendendo como é que é santo? Karina, mas não sei o quê, porque é o próprio Jesus que fala para mim. É Deus que fala para mim isso daí. É Deus que fala. Tudo que vem do Senhor é que é santo. Karina, mas ele se reunia com os seus profetas e falava, e ele fulminava, e todo mundo matava, e todo mundo morria, porque um preço a se pagar por um pecado, pela rebeldia. Então é tudo isso que vocês falaram, tá? Então, milagre, ela é uma intervenção sobrenatural, se você quiser anotar, é uma intervenção sobrenatural apenas de Deus. Karina, mas o adversário, ele faz milagres. Eu não estou aqui para exaltar o adversário, ele é derrotado. Aleluia, então, Jesus. Tudo que nós falamos aqui é para exaltar a Deus. Quem está me ouvindo? Mas ele faz, mas a gente não vem aqui para falar do adversário. É uma intervenção. Milagres são intervenções sobrenaturais de Deus. São eventos extraordinários que manifestam o poder de Deus através de, primeiro, o seu amor. Através do seu amor. Através da sua misericórdia. E juntando isso, fortalecendo a fé do cristão. Aleluia, e do não cristão. Porque quem não conhece a Jesus na intimidade, como eu e você, também tem fé. Que lá, do modo dele, do jeitinho dele, Deus também faz milagres. Porque é tudo pela fé. Então Deus abençoe quem ele quer e a hora que ele quer. Não pense eu e você, porque o irmão lá tem outra etnia que Deus não vai lá e não o cura. Porque ele cura. Eu e você pode dizer que não que somos mais merecedores, mas nós não somos. Merecedor aqui de honrar e ser glorificado é Jesus Cristo. Aleluia a Deus da glória. Não pense que o ímpio não tem direito ao milagre, que ele tem um milagre. Mas também tem, tá bom? Então é uma intervenção sobrenatural que vem de Deus. Aleluia, Jesus. Deu para a gente entender isso? Então nós vamos começar hoje pelo livro de Êxodo.
Louvado seja Deus, aleluia. Aí a Ju vai começar o segundo livro da Bíblia. E Aleluia. nós vamos aprender, louvado seja Deus, que um dos milagres, a gente está falando sobre milagres, Ezequias, que um dos milagres no começo da Bíblia que Deus vai fazer, eu vou trazer o mar vermelho. Por que o mar vermelho? Teve um monte de Porque milagre. cientificamente ninguém entende, ninguém compreende, também é impossível, né? Mas qual foi o meio? O meio, eu quero deixar aqui nessa mensagem, Êxodo 14, 21, Juliana, que no livro de Êxodo 14, 21, igreja, foi através de um instrumento. Jesus usou um servo seu, Moisés, através de um instrumento. E tudo aqui que for falado é sobre a ordem de Deus, tá? Para a gente resumir. Que sobre um instrumento, Jesus fala para que ele toque e as águas sejam repartidas. Então nós vamos ver que existem várias maneiras e jeitos de Deus trabalhar. Se você está achando que é impossível, Deus está falando para você, mas para mim não, porque eu dou ordem. Eu dou estratégia, eu não dou argumentos, eu não dou objetos, mas o milagre do Senhor ele acontece dessas maneiras, amém? Êxodo 14, 21, para a Juliana ler, e em voz alta, porque a gente quer ouvir, né? Me ajuda aí. Êxodo 14, 21. Tá? Pode ler. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental. Toda aquela noite, então o mar tornou-se seco e as águas foram partidas. Continua, 21 e 22. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar, em seco, e as águas foram-lhe como um muro à sua direita e à sua esquerda. Amém, até aí, tá? Então aqui, louvado seja Deus, aleluia, quando Deus, a gente conhece muito bem essa passagem, vai libertar os povos. Então ele pega um discípulo seu, e ele fala que com aquele cajado, né? Louvado seja Deus, aleluia, uma ordem do Senhor, ele usa um objeto para que as águas sejam repartidas. Cientificamente, todo o milagre, ele não existe. Cientificamente, que não tem ciência de ciente humano, que não tem um papel preto e no branco para dizer, ninguém vai atestar que eu e você vivíamos um milagre. Quem está me entendendo? O médico, a ciência, os estudiosos, eles não vão nos laudar um papel dizendo que você fez um milagre. Por quê? Porque não existe o CID, o Código Internacional da Doença, para te atestar isso. Ou existe? O médico vai colocar lá para você o seu CID? O Ezequias, foi um milagre ele ter escapado da Covid. O médico, ele sabe disso. Ele entendendo do mundo espiritual ou não. Ele sabe que só pode ter sido um milagre na vida da minha irmã Célia. Mas ele não vai te atestar. Sabe por quê? Milagre é para quem vive. Milagre é para quem vive. Você não entendeu ainda? Milagre é para quem vive. E quantos de nós não vivemos um milagre? Quantos de nós? E o milagre ele não tem que ser grande, porque abre o mar vermelho não, igreja. O mar vermelho tem que ser grande não. Nós vamos trazer vários tipos de milagre que a gente vai olhar para nossa Franciele, só isso, mas era tudo que você precisava. Será que o nosso Deus é dono de toda a sabedoria? Então, milagres são coisas extraordinárias. A medicina vai dizer, ela só pode ter sido milagre ter escapado dessas 20 horas de cirurgia. Mas ele não vai laudar para você que foi Deus que fez o milagre. Você está entendendo como que é? Então, o crente, o cristão, ele vive o sobrenatural. Você pode achar que nós estamos aqui fazendo nada, que não serve de nada, que não é para nada, e blá, 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 mas nós estamos aprendendo o sobrenatural de Deus. Aleluia, Deus da glória. Todas as vezes que nós atuamos, que falamos com Deus, a partir do momento que a gente aceitou o Senhor, amém? Então, este é um exemplo grande. Não é grande abrir o mar vermelho? Olha a dimensão do oceano. Você consegue visualizar ele? Fica lá de frente para o oceano. Você consegue ver com seus olhos humanos a dimensão dele, o final dele? Você não vê. Mas Deus, através do homem, dá uma ordenança. A gente vai fazer com
comparações de tamanhos de milagre. É para você ver aí que tem importância, que Deus ele não quer saber do tamanho do milagre. O que você está precisando? É grandioso, é do tamanho do mar, recebe o seu milagre. Glória a Deus. Será que a minha dor é menos do que a do meu irmão? Recebe o seu milagre. Não é assim? Né? Louvado seja Deus, aleluia. Deixa eu ver se eu tenho algo em Êxodo. Em Êxodo eu não tenho. Tinha algumas coisas muito parecidas, eu não quis anotar. Vamos para os... Não quero falar dos evangelhos, que tem muito milagre. Eu vou só citar as passagens depois. Mas nós vamos para João. Mais na frente. Mateus, João. Lucas, João. Amém? Aleluia, Jesus. Aí a Betânia lê João, logo no comecinho, João 2, foi o primeiro milagre que Jesus realizou nas bodas de Caná da Galileia, né? Que foi também com água, foi o primeiro milagre que Jesus fez, mas antes disso você viu Êxodo, que ele não fez, mas ele ordena alguém para fazer. Ei, a unção do Senhor sobre mim, sobre a tua vida, ela tem poder, igreja. A unção de Jesus que ele derramou sobre as nossas vidas, ela tem poder. Então nós vamos começar a glorificar o Senhor dentro da nossa casa e a profetizar os milagres do Senhor, porque nós abençoamos todo mundo, mas dentro da nossa casa nós estamos oprimidos. Então pelo sangue de Jesus Cristo está repreendido, amém? Então Betânia, no João 2, né? Jesus, ele transforma ali, traz alegria àquela festividade, amém? Esse foi o primeiro milagre de Jesus, que Jesus o próprio fez. Lá atrás foi Moisés sobre a sua ordenança, quem entendeu? Não quero que ninguém saia daqui com dúvidas, a gente está aqui para aprender e não esquecer mais. Tá bom? Então a Betânia, João 2, do 1 ao 11, tá falando tudo isso. Vai lendo aí que eu vou falar. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. E estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. 3. E faltando o vinho, e a mãe de Jesus lhe disse: não tenho vinho. E disse-lhe Jesus: mulher, que eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. 5. Sua mãe disse ao servente: fazei de tudo quanto ele vos disse. Amém. Deus abençoe. Aqui estava tendo uma festividade. E quando se trata de uma cerimônia matrimonial, você tem que enxergar grandiosa dentro das suas condições. Então, aquilo ali foi muito planejado, foi muito querido, desejado aquele momento. Então, ali se tinha valores financeiros altos, porque é o casamento, e emocionalmente, louvado seja Deus, aleluia, algo de grande importância para as famílias dos dois lados, do noivo e da noiva. E ali, louvado seja Deus, quando se acaba o alimento, ali o líquido mais importante da época, porque tinha que se ter o vinho, houve uma preocupação. A mãe de Jesus presente com seus discípulos, ela percebe e ela vai direto com quem? Com quem pode resolver o milagre. Poderia se deixar passar o vinho, não tinha necessidade de ter vinho. Jesus. Porque o que já tinha consumido tudo, né? Então, numa festa, quando você prepara uma festa, você quer ter tudo e tudo em abundância. Então, o faltar aquele vinho causaria um constrangimento, um dano assim de descontentamento para quem? Para os donos da festa, para os convidados. E Jesus, a mãe de Jesus fala lá com ele: olha, acabou-se o vinho. Ele vai perguntar: o que tens comigo? Era como se ela dissesse: ô filho, eu te conheço, resolve essa situação. Porque se você for parar para pensar, a mãe de Jesus, ela já havia percebido o burburinho em volta
semblante Ele nos entrega. Então, provavelmente, alguém ali, pense em você estar numa festa ali, né? Louvado seja Deus, aleluia. Então, o Senhor vem, louvado seja Deus, aleluia, pede para que o servo faça tudo conforme Ele disser. E ali o Senhor, através da palavra, somente falando, Ele pede que pegue aquelas talhas, né? Louvado seja Deus, aleluia. E ali, quando vai ser servido o vinho, para nós irmos mais adiante, é o melhor vinho e a melhor bebida. Jesus não prepara nada chulo, ralé, fuleiro de qualquer jeito para nós. Aleluia, Jesus. Então nós na presença dele também não podemos estar dessa maneira, não podemos fazer dessa maneira. E quando vier isso sobre nós temos sim que repreender, porque é o adversário para nos rebaixar e para nos humilhar. Porque isso aqui é uma festa preparatória para que nós venhamos morar no céu. Então eu não posso preparar o meu culto de qualquer maneira. Embora a gente fique durante o dia, mas a gente vai repreendendo. Para quando a gente chegar aqui, se alimentar do melhor banquete e tomar o melhor vinho. Aleluia, Jesus. Igreja, isso aqui é celestial, pode glorificar. Meu Pode Deus. glorificar, porque a palavra ela é de Deus. Glória a Deus. Você está entendendo que você, louvado seja Deus, aleluia. É de Deus, mas uma verdade é que a gente, opa, não sei o que, mas quando eu vejo, eu estava na festividade, eu falei, cancela, eu vim aqui para adorar. Eu vim aqui para adorar. Eu era quem mais estava acabada, destruída. Vocês não sabem como é que eu estava, eu também sei como você estava. Mas quando a gente vê, a gente tem que vir para adorar. O vinho vai acabando, aí daqui a pouco a gente vai ouvindo a palavra, a gente vai engolindo, vai comendo, vai mastigando, vai engolindo, e daqui a pouco a gente está participando do melhor banquete. Do melhor vinho. Né? Quem está me entendendo? Glória a Jesus Deus. está preparando o melhor. Jesus está preparando o melhor. Está faltando a escassez espiritual, o cansaço, alimento financeiro. Mas Jesus está preparando o melhor. Porque hoje nós viemos fazer o papel. É como se fosse a mãe de Jesus. Senhor, eu não estou legal hoje não. Olha, isso aqui está acabando. E Jesus está falando, eu estou entrando com milagres. Não tem dinheiro suficiente, não vai dar para pagar a conta. Não tenho como fazer isso, mas Ele manda, né? Ficar o céu, só ficar fazendo aquilo que Jesus vai ordenar. E é o que nós temos que fazer. Fazer aquilo que Jesus tem nos ordenado para nós termos o melhor. Saborear o melhor que é a palavra de Deus e beber o seu melhor vinho. É assim? Né? Então vamos mais à frente, louvado seja Deus. Ainda tem mais coisa no livro de João. Aqui mesmo, no 6, mais pra frente, vamos folhear. Aleluia, No Jesus. 6,15, eu marquei alguma coisa, eu não sei, que eu só coloquei assim, verde. Só coloquei assim, verde. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Vamos ler o 6,7. Pode ler, Celinha, o 6,7. Depois ajuda a ler, amém? 6,7 de João. Filipe respondeu-lhe dizendo, dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. 8. Um dos seus discípulos, André, irmão de Simão, Pedro, disse-lhe, está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isso para tantos? Amém. Glória a Deus. Mas o que é isso, Carol? É uma pergunta, né? Senhor, olha, a gente tem uma passagem muito bem conhecida aqui nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. E aqui eu trouxe esse de João, porque fala de pães e de peixe. Mas essa diferença aqui dos discípulos lançarem a rede na tempestade, e o que o barco fazia a pique, e tudo aquilo lá, aquele sufoco, e Jesus aparece sobre as águas, aqui é diferente. A multidão que seguia Jesus, né? Senhor fazendo milagres, caminhando de Caná da Galileia, Cafarnaum, a multidão seguia, e Jesus, aquele não queria despedir a multidão, porque no texto vai dizer que não era justo, não tinha como, porque já estavam há muito tempo com ele. Ele não queria se despedir do seu povo com fome. A preocupação de Jesus
dizer, olha, aqui tem pouco dinheiro, a Juliana, ela só está com 5 reais, e 5 reais não vai dar para comprar nada aqui para a gente, não. Aí, louvado seja Deus, eu estou trazendo para a igreja o modo de como Deus tem várias maneiras de realizar o milagre. Glória a Deus, aleluia. Deus, ele não é limitado, nosso Deus, ele não é limitado para realizar milagres. Aí o discípulo Filipe vai dizer, olha, não temos dinheiro aqui não. E o que tem não dá para alimentar a multidão. Aí alguém percebendo dos discípulos vai olhar e dizer para ele, e um dos discípulos, André, irmão Simão Pedro, disse, está aqui. Ele olhou, viu, percebeu que tinha ali um rapaz que tinha 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Aí Jesus falou, é através daí que eu vou multiplicar. Está vendo um pouquinho que vocês estão tendo? Você está vendo um pouquinho que tem mês ou meses, ou até anos, dependendo da situação que a gente passa, que é tudo tão pouco, é tudo tão regrado, a gente vivendo no limite. Tem hora que a gente só está no limite, a gente quer algo melhor, a gente quer saborear até um alimento melhor, uma fruta, comprar uma carne mais cara. Aí Jesus está falando assim, estou eu tirando alguém do limite financeiro. E aquilo ali vai apertando, você não fica sufocado, porque Deus ele vai suprindo, mas você também não está esbanjando. E aqui não tinha o que esbanjar não, minha santa. Cadê? Não tinha não. Aí Jesus falou, como é despedir o meu povo que me seguiu, que estão cansados com poeira do dedão do pé até o fio do cabelo. Não, aqui vai ter multiplicação. Eu vou alimentar eu vou alimentar e vai sobrar e vão comer bem, se alimentar muito bem. Não é assim? Aleluia. E tem a outra parte dos outros pães, dos outros peixes que você já conhece. Então essa daqui, né, desse menino jovem. Né, assim, um menino jovem. Na multidão Jesus olhou e falou, vai ter. Jesus olhou e falou assim, tá pouco, né, mas é daí que eu vou multiplicar. Tá apertado, tá, o negócio tá estreito, né, mas eu vou fazer multiplicar, mas faltar não vai não. Aleluia. Só que quando Jesus ele alimenta uma multidão, ele não separa, ele não faz acepção. Você é cristão, você come. Você não come. Não, o nosso Deus não. A gente limita, a gente escolhe, mas o nosso Deus ele não escolhe. Meu Deus, é para todos, igreja. Todos, Karina, mas eu acho que não está merecendo. Vá com o joelho para você passar a merecer também. Porque quem determina quem recebe o milagre é ele. Aleluia. Quem determina quem recebe o milagre é ele. Aqui o Senhor está falando de alimento. Então que o Senhor deve visitar os nossos celeiros. Porque quando a gente tem abundância, a gente abençoa os outros. Não é assim? Vamos adiante. Louvado seja Deus, aleluia. Deus abençoe. Os milagres dos pães e peixes mais conhecidos são que a igreja já conhece, né? Então eu trouxe esse do menino, que em vez de Jesus ir lá mandar eles pescarem, porque pescou a noite todinha, Jesus podia falar assim, ó, peixes, pulem aqui dentro. Jesus fez eles ir lá e de novo. Aí aqui com um menino, com 5 pães e 2 peixinhos, vão repartindo o pão de cevada e o pão não se acaba. Alimentou quem ainda sobrou, não foi? Você já conhece, nós vamos em frente, amém? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa no livro de João. Ainda temos 11, aqui ainda, folheia o 11, aí a Júlia que vai ler, amém? João 11, só vai folheando, eu vou em João 11. Deixa a Bíblia aberta que eu vou indicando. Geralmente eu pego para seguir uma sequência, não ficar indo voltando muitas vezes. Pode ser que a Luísa me atrapalhe também, mas, né? João 11, nós vamos tratar, eu só coloquei assim, ó, João 11, do 1 ao 44, só coloquei assim, ó. Jesus chamou, mas a gente sabe que João 11 é uma passagem muito conhecida, que é sobre a ressurreição de Lázaro. Que Jesus realiza um milagre apenas em chamar. Então hoje a gente vai saber a diferença de vários milagres como Jesus faz. João 11, Júlia. Aleluia. Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento, e lhe tinha enxugado aos pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Continua.
Mandaram-lhe, pois, seus irmãos disse: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornar-se para lá. E Jesus respondeu: Não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeçar, porque vê a luz desse mundo. Mas se andar de noite, tropeçar, porque ele não há luz. Porque nele não há luz. Lê somente o 14 agora, Júlia. Então Jesus disse-lhes: Claramente Lázaro está morto. Amém? Deus abençoe, meu amor. Então, quem foi que disse claramente? Jesus. Não é achismo. O nosso Deus, ele faz, prova e ele comprova. Acreditando a multidão que vai estar lá fora ou não, mas uma verdade é que Jesus faz. Porque vai ter a turma do deixa disso, não é? Há quem crê e há quem não crê. Porque aquele que está com o coração corrompido, os seus olhos espirituais, ele é cego. Ele não vai acreditar no milagre que Jesus fez de jeito nenhum. Isso é o quê? Bíblico. Nós temos vários relatos de que quem crê e quem não crê. Amém? Para a gente adiantar. Mas Jesus vai dizer do seu melhor amigo que ele chora. Jesus, ele chorou quando ele soube da morte de Lázaro. Não é isso? Louvado seja que quando chega o assunto que as irmãs Marta e Maria mandam ir até Jesus, ele vai dizer que a enfermidade não é para a morte, ele chora, mas Jesus está dizendo aqui que Lázaro está morto. E após 4 dias, Jesus retorna de uma viagem, vem tudo de novo, quem morreu acabou. Não tem para onde ir, não tem saída, não há recursos, não tem recurso financeiro, não tem recurso material, acabou, já era, não tem mais o que fazer. A família enterrou, vai viver o luto daquela pessoa para sempre. Não é assim? Mas aí Jesus retorna da viagem, recebe ali, louvado seja Deus, Marta e Maria, pergunta onde ele está, indicam o túmulo, a cova, louvado seja Deus, aleluia, e vão para lá. E sempre tem a multidão atrás de Jesus, porque tem que ter. Tem que ter alguém para te botar para cima e também tem que ter a multidão para te botar para baixo. E elas andam juntas. Tu tá achando, minha santa? Tu tá achando, louvado seja Deus, aleluia, que quando Deus levanta alguém, a multidão vai somente te exaltar? Quem mais foi abatido foi o mestre. Falaram que eles expulsaram o demônio com Beelzebul. O santo é o poder do sangue de Jesus Cristo. Alguém não está dando credibilidade para mim e para a tua unção, mas com o mestre não foi diferente. E aqui eu usou o cajado, né? Aqui ele fez o que? A voz. Ele chama Lázaro, sai para fora. Você está vendo que quando Deus ele quer fazer milagre, ele não é limitado? Às vezes eu quero abençoar você, eu fico me limitando. Dou 100, eu dou 50. Jesus dá 100, mas eu vou dar 50. Oferta 20, mas eu oferto 2. Não é assim? Mas o nosso Deus não, ele trabalha de todas as maneiras. E ele usa quem ele quer. Quando ele quer usar os seus discípulos, ele dá ordem. Mas quando não, ele mesmo fala: Lázaro, sai para fora. Aleluia, Jesus. Lázaro sai para fora. Então hoje tem ressuscitação espiritual para a igreja. Sai para fora. Sai para fora. Em nome de Jesus Cristo, Espírito Santo, trabalhe aqui nessa noite e repreenda toda movimento, toda opressão. Aleluia, Jesus, sai para fora. Ele diz: se levanta a igreja. Que a ordem vem para ele. A ordem vem para ele. Deus, milagre de Jesus. Sai para fora. Aleluia, Quem está Jesus. dizendo que não tem jeito? Quem é que está dizendo? É um ministério? Tem, viu? Tem, porque acima do material tem o espiritual
espiritual, que é o que nós temos que viver, é o espiritual. Aleluia. Então tem jeito. Ah, mas não tem como não, é muitos anos isso daí, ô minha santa, tem. Ah, mas tem. Nem que seja para aceitar Jesus hoje e morrer amanhã. Mas tem ressuscitação hoje para nossas vidas, amém? Aleluia. Nós podemos, agora que nós vamos citar a ressurreição de Lázaro, né? Louvado seja Deus, aleluia. E também, deixa eu ver onde é que tá, deixa eu ver se eu tenho mais João por aqui, tá? Porque a gente só faz uma coisa só. Tem João 9, aqui atrás, vamos ver João 9? Volta um pouquinho, aí a Fran, milagre, olha como Deus faz, aqui mesmo atrás. Lê para mim, Fran, o 9, por gentileza, o 9, o 6 e o 7, para você ver que como é para Deus fazer milagre, as formas diferenciadas. Me ajuda a entender, vocês não me ajudam não. Ficam só esperando eu falhar, né? As formas diferenciadas de Jesus fazer milagre. Aleluia, Jesus. E é da mais extraordinária à mais simples, à mais básica. É da mais extraordinária à mais simples, à mais básica. E aqui eu vou mostrar para vocês algo que a gente vai olhar e falar, Eca, nojinho. Aleluia. Né? Eca, nojinho. Mas Jesus fez milagre, né? Então, 9, lê para mim o 6 e o 7. Pronto, por favor, me ajuda. Tendo dito isso, cuspiu na terra e com a saliva fez o lodo. E untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou. Oh, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Oh, glória a Deus. Olha aí. Como pode uma coisa dessa? Não. Jesus cuspiu no chão. Oh, my God. Oh, Jesus cuspiu no chão, né? Jesus cuspiu no chão, fazer ali um lodo, nojinho, né? Ai, que nojinho. Aí pega, passa nos olhos daquele cego de nascença, que é cura, não é do cego, é do cego. Do é porque ele ficou cego, nasceu com uma visão e ficou cego. Agora, do cego é porque ele nasceu, e o próprio contexto vai dizer de nascença. Tá certo? Então, para Jesus realizar o milagre, meu amor, ele não precisa da minha opinião, da minha qualificação, ele não precisa do decreto, ele não precisa do código, nem do artigo milagre, nem brasileiro, nem europeu, nem oriental e nem ocidental, porque o Deus que é de lá é o Deus daqui, porque todo o universo cabe na palma de suas Glória a Deus, mãos. Ele Aleluia. Você está entendendo? Então Deus, Ele faz como Ele quer. E Ele usa do mais simples para realizar o milagre. Aleluia. Você pode orar, talvez se fosse agora, a gente fazendo algo que Deus mandasse. Ai, que nojinho. Mas Jesus fez milagre, cuspiu na terra. Aleluia. O cego voltou vendo. Ele enxergou. E o que Deus quer hoje, louvado seja Deus, é que a igreja passe a enxergar e a valorizar com temor e com amor, louvado seja Deus, os milagres mais simples que Ele tem feito em nossas vidas. É você amar o seu irmão, é você não suportar dizer que tem ranço. E Jesus está falando assim, mas eu amo ela como eu amo você. Então tudo isso são milagres que se não for a mão de Deus, aleluia. Igreja, a gente não alcança o céu. Quem é que vai querer alguém cuspir no chão, fazer lodo e passar nos nossos olhos? Se Jesus fosse fazer isso agora, nós iríamos ser os primeiros na turminha, na multidãozinha que seria Jesus, e até um de nós aqui, ou até eu mesmo, que ia olhar e ainda não ia acreditar. Mas a verdade é que ele cuspiu e o cego chegou. Querendo eu ou não, querendo o mundo ou não, a multidão, aceitando ou não, um nojinho ou não, Jesus fez esse milagre. Não são os títulos de milagre. O nosso Deus faz como quer. Né? Falando, usando objetos, usando servo, chamando, né? Louvado seja Deus, aleluia. Glória a Deus. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa em João aqui, eu creio que não. Amém? Louvado seja Deus, aleluia. Não, nós temos uma coisa aqui, mas não é em João não. Falando de ressurreição,
Eu vou dar alguns exemplos, mas a gente vai ler em Atos 9:36. Quem me ajuda, Tatiana? Atos é lá no final, para quem tem dificuldade. Aqui não, depois de João. Deixa a Bíblia aberta porque eu vou falando. João, Atos. Aí fica mais fácil de você achar. Tá bom? João, o próximo livro já é Atos. Tá bom? 9:36. Sobre outra ressurreição. De outra maneira. Aleluia. Aleluia, Jesus. 9:36. Pode ler? Sim. E havia em Jope uma certa discipulada chamada Tabita, que traduzia se diz, Dorcas, estava cheia de boas obras, esmolas que fazia. Continua. E aconteceu aqueles dias, Enfermando. ela morreu. E tendo-a lavado, depositaram no cenáculo. No cenáculo. Amém, até aí. Amém? Então aqui é a cura, Deus abençoe, Tatiana. Então aqui é a cura, tem uma cura, mas eu quero falar sobre a ressurreição de Tabita. Porque se fala muito de Lázaro, mas essa discípula que servia com apreço, com amor, era muito prestativa na obra para nós adiantarmos, era muito querida no seu meio social, assim, né, no seu ambiente familiar, creio que também, tá? Realizou muitas obras, tinha muito amor para fazer as coisas para Deus. Ela morre. O texto diz que Tabita, ela morre, né? Louvado seja Deus, aleluia, de uma enfermidade. E ali eles a colocam, né? Louvado seja Deus, aleluia, num lugar alto, num quarto, né? Louvado seja Deus, aleluia. E essa se era na cidade de Lida. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhes mandaram chamar. Ei, quando a coisa aperta, não vão para nossa cara não, né? Não dão credibilidade não é assim? Mas quando algo acontece e a gente, o ímpio, sabe que é o Satanás se manifestando, colocando a pressão, aí vamos fazer uma ligação ali para fulano de tal, porque ele é cristão. Aí alguém vai saber que o Inácio Monteiro está aberto, ó, corre lá e chama alguém lá daquela igreja para repreender isso aqui. Tá? Aí lá os discípulos veem que Pedro está indo, porque na verdade depois disso eles vão para Lida, né? Lídia, e depois eles vão ser presos, vão libertar aquela mulher que trabalha ali para os malfeitores, faz magias, né? Encantamentos, né? Mas antes disso, Pedro é chamado para, através da oração, falando com Deus, Dorcas ressuscita. Aleluia. Aleluia. Será que eu e você somos qualquer um? Será que quando nós falamos uns dos outros, nós estamos glorificando e exaltando a Deus o que Deus é na minha vida e na sua vida? Será que quando a gente fala uns dos outros, louvado seja Deus, a gente consegue ver a grandeza do que Deus faz em nós, igreja? Avalie-se, olhe para dentro de você e veja se você consegue reconhecer no outro o milagre que Deus tem feito na vida dele. A unção que Deus tem, ou vice-versa. O que nós precisamos é saber e se certificar que Deus é na vida dos irmãos, mas também se certificar que na vida de outrem não é. Porque aquele que não consegue ver o milagre que Deus fez na minha vida tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Porque a só de servir a dois senhores. Há um há de deixar de lado, há de odiar, de não querer. Há um ama e outro vai colocar de lado, vai detestar. Aleluia, Jesus. Então o cristão precisa mudar o conceito de que para se ter milagre tem que abrir uma vermelha. Ou tem que ressuscitar Lázaro, ou tem que ressuscitar Dorcas. Outra maneira que ele também usou seus discípulos para ressuscitar a discípula Dorcas na cidade de Jope.
a filha de Jairo, que estava doente. Jesus está ali, sempre com seus discípulos. O pai vai falar acerca da sua filha, é enferma, morre. Os discípulos vão chegar e falar, ó, não tem mais jeito mais não, viu, Ezequias? Não é assim que eu estou resumindo a palavra, porque eu não estou pregando o texto, tá bom? Tá? A gente está relembrando. Aí, não, mas é porque, ó, não é... Não, mas não, já morreu. Aí Jesus falou como é que é, não. Aí ele reuniu os discípulos. Quem é para ver milagre? Vai ver milagre, vai ficar lá com Jesus. Quem não é, tem que ficar lá fora, porque no meio da multidão não vai crer, não vai gostar, não vai se alegrar, não vai dar credibilidade para o milagre de Jesus. Imagina eu e você, meu santo. É o que, meu anjo? Não vai não. Aleluia, Jesus. Aprendam a viver dentro do Evangelho a rejeição. E isso não vai parar, porque quem mais foi rejeitado foi o Mestre. Glória a Deus. Mas não seja você a rejeitar a palavra, e nem aquele que Deus levantou, porque há um preço a se pagar. E ele é altíssimo, não tem dinheiro humano, não tem terreno que compre. Amém? Louvado seja Deus, aleluia. Então tocas também a ressurreição da filha de Lázaro. E aonde é que está? Não vai lá não. Está em Marcos 5, 21 e Lucas 8, que Jesus ressuscita a menina. O filho da viúva de Naim, o cortejo passa, fúnebre, o tabelião já na porta com a certidão lá de óbito, esperando para entregar para aquela viúva. Aí quando Jesus passa as portas, porque as cidades eram fechadas, eram fortalezas, né? Vamos colocar assim, Jerusalém era a maior fortaleza. Então as outras cidades também eram fechadas. Jesus vai passando e ele não sabia que ali tinha alguém que morreu. Como não ser ele que ordena a morte? Não é ele que ordena a morte, mas ele moveu-se também de íntima compaixão da mãe e passou, entrou, o caixão, já que ele já estava próximo, Jesus vai e ele somente toca. Aleluia, Jesus. São diferentes maneiras de se realizar milagres. Glória a Jesus, Deus. ele toca e ele vai dizer para o menino, mancebo, a ti te digo. E o menino se senta e ele pede que o alimentem. O adversário tem lutado para nos matar espiritualmente. Karina, isso é óbvio e ele não vai desistir. Mas hoje é noite de milagre, de você se levantar na presença do Senhor. Ele conta com a nossa morte todos os dias. E talvez essa noite nós não iríamos escapar. Mas Jesus diz, Lázaro, sai para fora. Toca no Recife e diz, menino, te levanta. Dá uma ordem, louvado seja Deus, aleluia. Você está entendendo a dimensão da palavra de Deus? Talvez nós não acordássemos mais amanhã. Mas a palavra hoje vem tratar sobre ressurreição, sobre milagre. Aleluia, Jesus. Né? Louvado seja Deus, aleluia, Jesus. Então, através dos discípulos, né, Deus também faz milagres, porque ele diz que o que ele fez, não tem nem como, a gente fala, não, Jesus, o senhor não fez uma coisa dessa, não. O que ele fez, se nós crescemos, faríamos melhor. Que Deus é esse, igreja? Que Deus é esse? Ele santo, santo do santo, dizendo que se nós crescemos, faríamos mais milagre do que tudo isso aqui que Jesus fez. Então, realmente, o cristão, ele tem poder. O cristão tem poder. Através da oração, através da nossa santificação, né? Através da gente estar sempre buscando conserto. Jesus, ele nos dá essa autoridade e poder a nós, discípulos do Senhor. Aleluia, Jesus. Amém? Eu quero deixar claro para a igreja que o milagre não é só no crente. Eu falando conosco, mas o milagre é Deus não estabelece contexto, Deus não estabelece limite e nem nomes para quem Ele quer fazer o milagre. Amém? Louvado seja Deus, isso vocês não podem e já sabem, nunca deixem isso gerar essa dúvida em vocês. Lá em João, a gente não vai lá, tá? Também teve a cura do paralítico lá no tanque de Betesda.
E como foi que o Senhor realizou essa cura? Ele passa, ele estava ali há 38 anos, só que ele, impossibilitado fisicamente, ele contava com que alguém o colocasse lá dentro. Não é assim? Então, às vezes, para nós recebermos um milagre, a gente precisa de uma ajudinha humana. Alguém para orar por você, alguém para fazer uma campanha por você, alguém para interceder junto com você. Aí Jesus vê aquele homem, louvado seja Deus, aleluia, mas aí fala assim, ó, só que ela está esperando. Ele está esperando alguém vir, que a gente precisa. Só que para este homem não veio ninguém. Então chegou Jesus, louvado seja Deus, aleluia, e cura aquele paralítico. E ele fala para ele, pega a tua cama, levanta e anda. Glória. Já está entendendo como é que é? A gente contando que alguém veio interceder por nós. E tem hora que alguém vem, mas tem hora que o próprio Jesus ele também vem de encontro e realiza. E se ele quiser usar você também, né? Em nome de Jesus Cristo, o milagre ele será feito, porque o nome do Senhor tem que ser glorificado. Amém? Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia a Jesus. Nós vamos ainda aqui no livro de Atos, aqui onde a gente está. Amém? Só que 19, quem vai? Eu sabia sem enxergar o óculos. Aleluia, Jesus. Sabia sem óculos. Vamos lá. Santina em Atos 19, aqui onde a gente está, no 10, 19. A gente vai aprender a unção, o poder e a unção na vida de um cristão, que através de suas vestimentas e adornos também tem unção de milagre. Aleluia, Bora Jesus. aprender? Vamos aprender. São coisas que Deus ele traz para a gente ler Bíblia. Viu? 18, 19, 11. Lê lá, louvado seja Deus, aleluia, irmã Santina. 19, 11? Isso. 11 e 12, tá bom? Por favor, dona Santina. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lençóis e aventais se levavam do seu corpo, os enfermos e as enfermidades surgiam deles, e os espíritos malignos saíam. Oh, glória a Deus. Será que foi dada a unção para esse homem? Sabe por quê? Que quando se arrependeu, se arrependeu. Quando ele se converteu, ele se converteu. Paulo, quando ele tem um encontro que ele vai, que Ananias vai colocar as mãos dele, ele ficou cego, passou todo aquele processo, de imediatamente ali, louvado seja Deus, o Espírito Santo já foi sobre ele ali, ele já ganhou mais de imediato em seguida, mais de 3.000 almas para Jesus, e foi lhe derramada tanta unção, foi lhe dada tanta unção, que quando se pegava a capa do profeta, que quando se pegava o seu avental, que passava ali, que alguém lhe trazia para colocar sobre aquele ser humano ali possuído, era tanta unção que enfermos eram curados. Almas eram libertas pela unção que o Senhor deu na vida de Paulo. Aí eu e você olhamos no Evangelho, nós olhamos e falamos assim, mas por que ele agora? Mas não tem como ser o Ezequias agora, ele é só um menino. Mas e os mais velhos, e eu digo não mais velhos, de cabelos brancos, grisalhos e bonitos como os meus, não. Mas são anos no Evangelho que não se converteram ainda, que não buscam na mesma dimensão, que não trabalham com o Senhor como se deve. Aí vai chegando como que se entrega mais, e quem se entrega mais recebe mais. Aleluia! E o que era que Paulo, perseguidor, sanguinário, violento, assassino? E o que era que ele fazia para merecer? Não fez nada, mas quando o Senhor teve um encontro, foi de dentro para fora. Sabe por que Deus ainda usa mesmo e ainda usa muito eu e você, porque é de dentro para fora. Que nós venhamos viver com Cristo, é de dentro para fora, igreja, não é de aparência não. Vamos ser de verdade, vamos tirar a rapina, vamos tirar o eu, vamos tirar o orgulho, vamos dizer que a gente gosta do parceiro, eu gosto da
mesmo. Vamos dizer que quando a Karine ensina, ela ensina mesmo. Vamos dizer que quando a irmã vem para adorar, ela adora mesmo. Vamos dizer que quando Ezequias vem, Deus usa mesmo. Vamos dizer que quando a irmã abre o culto, é Jesus falando mesmo da boca dela. Mas precisamos ter essa unção. Então começa-se de baixo. Karine, é pra gente ser exata, não. Você começa de baixo, é quando Deus derrama o sangue e Paulo. Quando você levantar suas mãos, tudo com o demônio vai caindo. Mas também quando você estende as suas mãos, é porção dobrada que sai daqui para lá. Aleluia a Deus da glória. Aleluia, A gente Jesus. precisa se lavar na fonte de água viva. Aleluia. Eu não estou dizendo aqui que a gente não vai chegar de mau humor, de cara fechada. Agora, o se desfazer uns dos outros é se desfazer de Cristo. Mas as suas misericórdias, que elas duram para sempre, todo dia na palavra ele está. É assim, faz assim, faz assim. Mas a gente acha que é céu, é só o outro, que eu estou com picuinha que tem que se consertar, não é eu, viu? Sempre, primeiramente, é eu, tá? Sempre é você que tem que se avaliar. Sempre é você. Ah, mas eu não sei o quê. Ah, mas não é eu sou a mais miserável. Eu sou a que estou mais fraca. Eu sou a que mais preciso de conselho. Sou eu quem tenho que me santificar. Aleluia, Jesus. Eu tenho que acertar mais, Jesus, na tua presença e do que errar. Não estou conseguindo, eis-me aqui. Porque quando eu olho muito para o erro dos outros, eu não enxergo nada em mim. Eu estou perfeita, eu estou ótima. Não é assim, não. É porque o bandido, o assassino, quando ele se converteu, ele se converteu. E aí ele vai ser perseguido por quê? Quem é que vai dar credibilidade para ele? Ninguém. Então Roma, para quem ele servia, vai começar a persegui-lo. Porque ele não pedia cartas, autorizações para perseguir o povo de Deus? Pedia ou não pedia? Ele pedia, cabia para você ir de uma província para outra, precisava de autorização. Você tem que comprar uma passagem para viajou para a Bahia de avião, teve que comprar? Aí lá no Airbus 360, então tem que pedir autorização. Hoje é um cash baby, né? Não é assim? Ou você vai, chega lá e vou entrar lá dentro do avião, pica o pé na porta e indo para dentro e digo, eu quero ir para Grécia, né? Não, tem um preço a se pagar pela unção, igreja. Tem um preço a se pagar pela unção. Oh, aleluia, Aleluia, Deus. E cuidado, não deixem ser inflamados pela a parte ruim das laranjas apodrecidas que me inflamam e te inflamam, e você vai fazer acusações contra a unção dos irmãos e das irmãs. E eu não digo somente aqui dentro, não, é lá fora também. Porque há um preço a se pagar e a gente paga com a vida, viu? Cuidado. Paga como? O Espírito Santo que intercede por nós por gemidos inexprimíveis. Fica só interrogando você fazendo a sua vidinha. Aleluia, Jesus. Tá bom? Então a gente precisa se situar de verdade com isso. Eu, de verdade, não é só falácia, não. Isso tem que ser real para as nossas vidas. Nós temos que colocar em prática. Tirar essa malandragem de que a gente está numa aparência que Deus sabe que a gente não é assim. A gente tem que tirar isso de nós para alcançarmos a salvação. Porque Aleluia. Paulo, ele tira tudo. Ele arranca tudo. O sanguinário, o violento, o que batia, o que fazia arruaça, o que se juntava com a rocha para denegrir a imagem do cristão, para denegrir Deus, para quebrar braço, para cortar pernas, para esfaquear, para cortar fio de espada. Teve um encontro com o Senhor. Então, às vezes, é necessário o Senhor nos colocar no chão para a gente respeitar a unção, porque ela vem de Deus. Porque Paulo, Jesus vai dizer para ele, Paulo, ou Saulo, Saulo, por que me persegue? Está perseguindo quem? Você está achando que está falando algo contra a minha vida? Eu estou achando que eu estou falando contra você? Que você não é assim, que você não tem isso, que você não é aquilo? É contra o próprio
Aleluia, Jesus. Oh, Quando glória. levantou. Ou não, sim ou não, igreja? Sim. Quando colocou de pé, colocou, viu? Então a gente precisa ter muito cuidado. Muitíssimo cuidado. Uma verdade é que há aí as meias dúzias no mundo, para a nossa vida fora evangelho ou não, que estão à vontade. E sabe o que é isso? Estão à vontade demais no seu comodismo, em não tirar o argueiro, argueiro do seu olho. Não tirar a trava do seu olho, mas está olhando para o do irmão. A palavra foi lida aqui, sexta-feira. Vamos tirar o argueiro do nosso olho. Não é assim? Então a gente primeiro faz a nossa avaliação individual. Aleluia. Oh, meu Deus, se eu fosse, como eu queria. Né? A gente não precisa de elogios, não precisa de ninguém elogiar, não. Mas quem tem unção tem, ponto, acabou. Né? Olha, eu lembro que eu chegava aqui. Tá me ouvindo, pastor? Você tá bem? Tá bem, Aleluia, pastor? Jesus. Eu lembro que eu chegava aqui, né, pastor? Aí, e Deus, ele falava comigo. Falava de milhões de vezes. Falava assim, ó, é pra ela dar oportunidade, mas como não vai com a tua cara, não te dá. Aqui. Abri na igreja. Porque assim que eu comecei no evangelho, irmão Jesus, acho que me morreu falando, não. Ou talvez eu tenha falado em outras vezes. A primeira coisa que Deus fez, a Célia, ela me ajudou muito em oração na época que eu fiquei oprimida, o adversário querendo ir para que a igreja já sabe de pós salteado. Ela sabe muito bem do meu sofrimento, porque chorou junto comigo, me ajudou, me alimentou, me deu comida. Hoje trouxe um pedaço de queijo todos os 10 dias, mas trouxe. Aí estava lá comigo, nós orávamos direto. Quando ela não ia de manhã, ela ia à tarde, eu lá. E ela via que eu ficava sempre com problema com toque. Quem sabia que eu tive problema com toque em tomar banho? A Célia Juliana sabe disso, não sabe? Eu tomava muitos banhos, né, Célia? A Célia falava, Karina, você tomou banho agora, seu cabelo ainda está úmido. Eu falava, não, eu vou tomar banho de novo. Era assim ou não era, Célia? Tive problema com toque. Eu cheguei a perder a sensibilidade desses 2 dedos aqui, ó. Esses 2, tá? O mindinho e esse aqui, o anelar. E esse aqui de tanto que eu lavava as mãos. Eu tomava muitos banhos, né, Célia? Mas a gente resumir. Só para vocês terem uma ideia de como o negócio foi grave. A Célia sabe disso. Ela sempre ia lá, com medo de eu morrer, com medo de eu me matar. A Juliana mandava a Juliana, chegava lá sem o dente. E a cara... chamava no portão, ela ia tapeando. Aí abria, tem que ficar aqui um pouquinho com a senhora, aí tá certo. Aí pegava ela, ia tomar banho no banheiro, eu ficava lá dentro do banheiro, eu ali aproveitava para tomar banho, que eu já tinha dias que eu não tomava banho, eu não conseguia entrar dentro do banheiro, que eu tinha medo. Contei isso aqui já para vocês, ela não ouviu, mas isso é real, não é, Juliana? Dormia na sala, não era assim? Pegava o meu colchão e ia para a sala, quando era na sala era no sofá. Porque às vezes eu colocava o colchão também. Uma vez ela chegou lá para me chamar para uma oração, a Célia estava prostrada no colchão dormindo na sala. Era assim ou não era? Então tem coisas, igreja, que a gente não sabe da vida do irmão não, tá? Mas não é disso que eu quero falar, da minha vida pessoal agora. Então, eu vejo a evolução da igreja Inácio Monteiro em algumas pessoas. E em muitas pessoas. O nosso pastor, irmão Justo, ele está sempre falando isso. Em nós mesmos, nele também. E quem quis? Quem quis? Quem quis? Quem quis teve mudança. Aleluia, Jesus. Demorou um pouco e teve. E os que Jesus está levantando agora teve muito rápido. Então, se quer, Deus está aí para dar. Não é assim? Aí a sobremesa foi do Senhor. Foi ele que escolheu, foi ele que levantou a Santina como obreiro. Foi ele que levantou a outra irmã. Foi ele que fez isso. Então, aqui a gente não olha, eu gosto de acho que ele é muito legal. Então, ele vai ser agora o cantor da igreja. Não, tem que ser orado, tem que ser por Deus. E a gente não está respeitando isso. Paulo, ele não respeitava os cristãos. Ele era desrespeitoso, desrespeitosamente cruel com os cristãos, mas ele teve um encontro com Deus. E eu e você que já tivemos há muito tempo. E ainda não tivemos esse mau costume. Como é que nós estamos? Podemos estar com isso. A gente não pode. Mas quando vier, que às vezes acontece fatos, episódios, a gente só vai repreender. A gente só vai repreender porque o mal tem que estar no outro e não em você. Você está entendendo? O mal tem que estar no outro e não em você que tem Jesus Cristo. Né? Louvado seja Deus, aleluia.
Vamos, deixa eu ver aqui, os lenços, as roupas, a unção do homem era tanta que onde ele jogasse assim, era sua glória. Para cura, libertação, certo? Maravilha, vamos para frente. A gente não vai ler, eu só vou citar, tá bom? No livro de 1 aos Coríntios, no capítulo 12, 8 e 12, 28, lá vai falar, não precisa abrir, mas é 1 aos Coríntios. Lá vai tratar acerca dos dons espirituais. 1 aos Coríntios 12, 28 e 12, 8. Lá Deus estabeleceu uma lista para os dons. E lá ele vai dizer assim: a uns os dons de ministrar a palavra, pregar, a outros os dons de louvar, a outros os dons de curar, a outros os dons de profetizar. E quem faz essa distribuição no meio do seu povo é Jesus Cristo. Eu não disse no meio da IPTA, eu disse no meio do seu povo. Aonde tiver alguém buscando, em espírito e verdade, o Senhor está distribuindo os seus dons. Amém? Aleluia. Louvado seja Deus, aleluia. Porque tudo isso que foi feito aqui, ressurreição, foi quem? Foi os dons que Deus deu, não foi? Foi os dons. Quem foi que deu? A autoridade. Foi Deus. Tá? Então aqui, 1 aos Coríntios, tá? 12, 8 e 12, 28, vai lá e está a distribuição dos dons que Deus deu a esses homens. Para levar o bebê, para curar, para ressuscitar, porque Pedro também ressuscitou. Está entendendo? Então, isso é dom de Deus. Quem tem é Ele e é dele. Por isso que quando a gente faz tudo, é para Deus ser glorificado. Amém? Louvado seja Deus, aleluia. Agora eu vou finalizar com o que eu achei legal. Eu já tenho aprendido essa mensagem, ela me chama muita atenção. De muito tempo atrás, eu não era cristã, não. Eu falei, nossa, Jesus tem até os termos técnicos da medicina, né? Se ele é o médico dos médicos. O nosso Deus está poderoso demais, não é não? Bora lá no livro de Lucas. Volta, é o último. 9 horas. Aleluia, Jesus. Você, cara, não tem. Glória a Deus. Agora, Lucas 14. Chegou lá. Não, acho que não chegou não, Fran. Bora lá em Lucas. Deus abençoe, viu, irmã Regiana, a sua vida. Não tem milagres para nós aqui. Mas nessa situação, eu só tenho isso. Sem contar a farinha da panela e o azeite da botija, que é mais ministrado no mundo. Os evangelhos, os 3 evangelhos, ele é a palavra a ser mais ministrada no mundo. As palavras mais pregadas são os evangelhos, por conta das parábolas, que são as comparações, e os milagres de Jesus. E porque os novos convertidos gostam mais, porque é de fácil entendimento. Então é o livro mais citado, são as palavras mais ministradas. Tá bom? Mas a gente vai em Lucas, é Lucas 14. Vamos pro 12 primeiro? Não pode deixar passar isso aqui não. De jeito nenhum. Não tá. Aleluia, Jesus. Não, a gente não vai deixar passar mesmo. Desculpa, nós vamos primeiro para Mateus, que é o primeiro, né? Mateus 12, depois nós vamos para Lucas, tá bom? Mateus 12. Aí eu vou ler. Mateus 12. Meu Deus. 12, 9. Vou ler, tá? Para a gente se adiantar. Vamos lá. A cura do homem que tinha uma das mãos mirradas. É Jesus dizendo, não é só dinheiro não, viu, que eu faço multiplicar. Nasceu com a mão mirrada, ressequida, recolhida, como você preferir, tá? Então nasceu com a mão mirrada. E Jesus ali fez, apareceu a mão mágica. Não, porque o nosso Deus não é circo, não é palhaço, é milagre. Não é magia, é milagre. Não é porção mágica, é poder de Deus. Tá bom? Louvado seja Deus, aleluia. E essa cura foi em um sábado. Aonde também não podia realizar milagres. Mas o nosso Deus não é limitado. O nosso Deus, ele não escolhe nem dia, nem hora, nem para realizar milagre, nem para fazer descer a sepultura e nem para tornar dela, porque
tudo é de Deus. As trevas e a luz foram formadas por Ele. Então este homem da mão mirrada ou ressequida, Jesus realiza um milagre. Aí no 10, alguém vai dizer lá no finalzinho do 10, é lícito curar no sábado? Alguém interrogando Jesus. É lícito? É lícito. Para Jesus é tudo lícito. Sabe por que para Jesus é lícito? Tudo pode, porque Ele só faz tudo perfeito, no tempo certo e na hora certa. Agora, para nós, tudo nós podemos, mas nem tudo não nos é lícito. Aleluia, Não é assim? Mas para Jesus é porque Ele não tem que escolher que é o sábado, porque é uma lei judaica. Ele não tem que não dar bênção à vitória para mim, porque nós temos um processo judiciário e já foi negado 3, 4, 5 vezes e acabaram-se os argumentos humanos. Aí Deus vai lá e muda a lei. Aí aquilo lá que não podia vai poder. Você está entendendo? Aleluia. Mas Jesus, Ele faz o que quer e a hora que Ele quer. Ele faz o que Ele quer e a hora que Ele quer. Sábado, domingo, segunda, hoje, agora, amanhã. Não é? Mas lá não pode. A igreja até às 10, até às 9h30 não pode passar. Mas se Ele quiser fazer o milagre, é na hora que a porta fecha, é lá fora, é ir para casa, é domingo. Nosso Deus, Ele não tem limite. Ele pode tudo, é lícito sim. Alguém aqui perguntou, questionaram, é lícito curar no sábado? Eu creio que Jesus deu aquela linha assim, como é, meu anjo? Mão, sai para fora. E a mão apareceu. Para nós não é lícito a gente fazer tudo que a gente quer. Tudo que a gente almeja. Tudo que a gente pode. A gente pode fazer tudo? Nós, eu ia falar, a gente pode não, né? Nós não podemos. Mas Jesus, Ele pode. Porque o que Ele faz é bem feito. O que Ele faz é no tempo dEle e no tempo que Ele acha que tem que nos agradar. Ou fazer um milagre para nós. Então a gente pede e Ele não faz. Aí quando a gente menos espera, pá! O milagre. Não é assim? Então o homem está meio errado. Aqui também, agora a gente vai para Lucas para finalizar mesmo. Amém? Quem sabia desse daí da mão ressequida, Júlia? Ela nasceu sem a mão, não tinha mão, era encolhida. E Jesus fez ela ficar, ó. Aleluia. A importância da gente vir para a doutrina, a importância da gente respeitar quem o Senhor levantou, a importância da gente aprender mensagens bíblicas que talvez ainda não tinham nem ouvido ainda. Né? Ou quando ouve muito pouco, porque geralmente se ministra as mesmas coisas. Por que Deus quer falar também? Porque se Ele quiser pregar todos os dias, Salmos 23 vai ser e acabou. E se Ele me der, todo dia vai ser isso, eu não vou mudar. Né? Porque a gente não pode mudar a palavra do Senhor. Aí Lucas 14 também tem uma cura. Hoje é dia de milagre, né, igreja? Na igreja, hoje tem cura para o financeiro, cura para a alma. Hoje que tem Deus, o diabo achou que ia morrer. Se morresse, Jesus ia ressuscitar. Então hoje é dia de bênção na casa do Senhor, amém? Lucas 14. Eu estou chegando já, amém? Em Lucas 14, eu trouxe para a igreja, conforme Deus falou comigo, né? São as maneiras do milagre. As maneiras que Deus tem de como fazer, diversas maneiras. Então é a cura do hidrópico. Quem sabe o que é o hidrópico? O homem com retenção. Franciele não vale. Quem sabe o que é o hidrópico? Fora isso, tem outras conotações. Quem sabe o que é hidrópico na igreja? Se o pregador viesse aqui. A cura do hidrópico. Quem sabe o que é? É a cura de um homem que tinha líquidos ou fluidos acumulados. São fluidos, não é fluidos, tá? São fluidos acumulados. A famosa barriga busta. Cerveja. Tá bom? O que eu gosto de trazer é assim, para sair daqui sem dúvida. Cheio de Quando eu água. estou estudando, alguém está passando para mim, eu numa sala de aula sou o teor, eu quero todos os detalhes. Viu? Quero tirar 10 na minha prova. Menos de 7 eu não aceito. Então, o que é hidropsia? Vamos ajudar a anotar isso daí. O que é hidrópico ou hidropsia é o termo técnico
utilizado para acúmulo de fluidos, é um edema no corpo, que o local principal é o abdômen, ou abdômen. Abdômen e abdômen também são duas palavras que estão corretas. Porque a gente também aqui tem que saber o português, né? Tá? Então é o acúmulo de fluidos, é o edema no corpo, causando inchaço nos membros superiores. Quem é superior? Os braços. Por que superior? Quem tem dúvida? Porque Jesus não é superior e não está em cima? Então nós, aqui ó, superiores. Inferiores. Quem está lá embaixo? As pernas. Tá bom? Então superior é quem está em cima, superior. Os braços. Inferiores, as pernas. Então fica aquela barriga d'água, o de água enorme, tá? E aquele ali, os rins. O que mais causa esse acúmulo de líquidos são os problemas renais, circulatórios, cardiocongestivas. São, em 80%, as causas mais frequentes em se tratando de uma pessoa que chega dentro de uma unidade hospitalar, por exemplo. Tá? Então, Jesus, ele curou esse homem que tinha esse acúmulo de líquido. Não esqueça, hidrópico é o acúmulo de líquidos. E aí ela vai dizer assim, e eis que estava ali diante dele um certo homem hidrópico, no 14. E Jesus, tomando a palavra, falou aos doutores da lei e aos fariseus, dizendo, é lícito curar no sábado? De novo. É lícito curar no sábado? Eles, porém, calaram-se e tomando-o, o curou e despediu. E disse, qual será de vós o que, caindo-lhe num poço, em dia de sábado, o jumento ou o boi, o não tire logo? Se eu tenho uma fazenda, se eu tenho uma criação, então qual é o de vocês que sabendo que caiu lá num poço, qual é o de vocês que não vai lá e não tirar, louvado seja Deus, aleluia, aquilo que é o teu sustento? Será que é menos importante do que uma vida? Aí ali todo mundo se calou. Porque tem coisa que Jesus tem que falar pro cristão, tem coisa que Deus tem que fazer na nossa vida. E tem gente que tem que ver Jesus, tem que dar lapada de qualidade. Porque tem gente que não aceita e vão questionar Jesus. Ele vai dizer, e hoje também é sábado, curei o homem da mão mirrada e o da barriga d'água não vai ser curado? Se fossem os seus animais, a sua criação, você ia deixar lá? Sábado, domingo, aí na segunda, será que tu iria achar o teu boi, a tua ovelha viva? Você ia rapidinho tirar, né? Era Jesus falando, quando o problema não é teu, é fácil. Quando não é você que cai no buraco, é mamão com açúcar. Quando não é você que está caído, prostrado, sem orar, sem jejuar, sem o apoio humano de ninguém, é muito fácil. Aí no sábado eu não vou orar não pelo irmão, que aí o marido falou, cara, não vem porque o meu cunhado está assim, mas não traz ninguém da igreja não, porque ele tem vergonha, então não vai orar não, hoje é sábado, eu não vou. Aleluia, Jesus. E era a lei, mas era lei humana. É lei, mas era lei humana. O nosso Deus ultrapassa limites. Eu não sei quem é que agarra na minha bênção. Eu não sei o que o adversário vai fazer para colocar barreira gigante. Mas Jesus é falando, tem cura hoje, tem milagre hoje, tem cura na saúde, tem multiplicação de pães e peixes, tem cura emocional. Porque quando Jesus ele trata do corpo, a alma se enaltece. A alma fica alegre, o espírito, seja Deus, você muda de aparência. Porque quando o corpo físico, ele está ali, os organismos combatendo infecções, uma enfermidade, seja ela qual for, o rosto fica abatido, nós ficamos descorados, cianótico, fica com falta de ar para tu ver, começar a ficar cianótico. Fica inchado aí para ver se você consegue pisar no chão, você perde a firmeza dos calcânios,
do joelho, a pessoa vai ficar só ali deitada, vai se debilitando tudo, mas quando Jesus cura, você se coloca de pé, o teu ânimo aumenta, a tua autoestima aumenta, a tua fé aumenta. É Jesus falando, o adversário tem trabalhado para calar a minha igreja, para oprimir a igreja, mas eu entro com milagre, eu entro com cura, na saúde, no Espírito.